Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os alunos do terceiro ano do ensino médio. Estou passando aqui para dar um oizinho para vocês no decorrer dessa semana. Nossos encontros eu acabo marcando com vocês sempre às sextas-feiras. É de sexta-feira que eu posto atividade, que eu corrijo as atividades. A minha sexta-feira é destinada para os terceiros anos do ensino médio, tá? Eu havia deixado para vocês na sexta-feira passada uma comanda de atividade, 3 questões. Eu deixei a videoaula do Centro de Mídia, pedi para vocês assistirem a videoaula e em cima da videoaula vocês responderem 3 questões. Desculpa, que eu havia deixado para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a correção dessas 3 questões e vou deixar uma nova comanda de atividade. Só que eu tenho recebido alguns e-mails de alunos pedindo para não passar muita atividade, porque vocês estão sobrecarregados, não é só a minha disciplina, tem mais 14 disciplinas aí aplicando atividades online. Então, a comanda dessa semana será bem simples. Vocês vão assistir uma nova videoaula do Centro de Mídia, que eu vou deixar postado para vocês, e vocês vão me fazer um resumo. Apenas isso, tá? Esse resumo no caderno, tira a foto e me envia. Até a semana que vem. Então agora eu vou começar a correção e depois eu deixo para vocês a comanda de atividade que eu já até falei que é apenas o resumo, tá bom? Primeira questão que eu havia deixado para vocês era para vocês explicarem o que era um combustível e o que era um comburente, tá? O combustível a gente pode dizer que é toda substância que produz calor, chama, emissão de gases, toda substância que quando você coloca ela em contato com um comburente, ela consegue queimar, ela é chamada de combustível. As evidências que nós temos de um combustível é que toda queima do combustível ele libera calor, alguns casos chama, emissão de gases, e aí a gente tem vários exemplos para dar. Tem os exemplos do dia a dia que vocês conhecem, que é o álcool, a gasolina, tem o papel, tem a madeira, todos esses podem ser considerados como combustível, porque todos eles, quando submetidos ao comburente, eles acabam pegando fogo e eles acabam passando por uma transformação química, aonde é liberado calor, tá? Alguns liberam gás carbônico, alguns liberam água e toda combustão, ela precisa de um combustível para estar ocorrendo, tá? Toda reação de combustão. Aí, o que seria o comburente? Comburente é o gás oxigênio que eu preciso para que a minha reação de combustão ocorra, para que a minha queima ocorra. Sem o gás combustível não há combustão. Então, sem o gás oxigênio não há combustão. Então, o meu gás oxigênio ele é chamado na química como comburente. Ele é responsável pela queima do combustível. Ele reage com combustível, fazendo com que ocorra a queima, para se transformar em energia, para que o combustível se transforme em energia. Então, o combustível é a substância que ela produz chama, libera calor, emissão de gases, quando ela é submetida a quem? Ao comburente. O comburente é o meu gás oxigênio, ok? A segunda questão, eu pedi para vocês me explicarem o que era reagente e o que era um produto dentro da química. Eu até conversei com vocês já na sala de aula um pouquinho a respeito disso. O meu reagente é toda substância que eu tenho antes da reação química, antes do processo de transformação ocorrer. Eu dei um exemplo básico na sala de aula que é o bolo. Quando vocês vão preparar um bolo, vocês têm todos os ingredientes: ovo, farinha, leite, fermento. Então, eu observando com um olhar no bolo, na química, eu posso chamar os meus ingredientes de reagentes, porque numa reação química eu tenho os meus reagentes, igual eu tenho lá o gás oxigênio, que eu acabei de falar no exercício acima, e eu tenho o meu combustível. Eles são os meus reagentes, são os dois que vão participar da reação química. Depois que ocorre a reação química, eu tenho os meus produtos, que é a substância que foi formada com a reação dos dois. Quando eu misturo o meu combustível com um comburente, o que acontece? Acontece a combustão, que é a queima do combustível, e ele libera energia. Então, a minha energia, ela é o meu produto. É fruto daquela reação. A mesma coisa é o bolo. Vocês têm os ingredientes e depois de todo o preparo do bolo, você tem o produto final, que é o bolo. Então, tudo que está antes da reação é reagente, tudo que está depois da reação é
produto. Quando a gente escreve uma reação química, o que diferencia um do outro é a seta. Sempre vocês vão ver numa reação química algumas substâncias antes, a seta e algumas substâncias depois. Tudo que está do lado esquerdo antes da seta é reagente, é o que vai participar da reação. Tudo que está depois da seta é produto, é o que se formou depois da reação. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E a terceira questão, em cima da aula do centro de mídia que eu passei para vocês, era para vocês fazerem duas atividades numa questão só. A primeira era balancear a equação química, a reação química que estava ocorrendo, e a segunda questão era me dizer quantas moléculas de água eu consigo formar com essa equação química balanceada. Então é assim, eu fiz aqui um bem bolado na minha casa com muito carinho para poder explicar para vocês isso, tá bom? Então eu vou colocar uma lousa pequenininha aqui que eu havia comprado inclusive para minha filha e vou mostrar para vocês, vou falando, vou mostrar a reação. Vou virar aqui, só um minutinho. A reação era essa, pessoal. Eu tenho óxido de alumínio mais ácido clorídrico, a seta significa que está reagindo, formando cloreto de alumínio mais água. Primeiro passo, pediram para balancear essa reação. Como que eu vou balancear? Eu tenho 2 alumínios antes da seta. Eu tenho que ter quantos alumínios depois da seta? 2. Então, eu venho aqui e coloco o número 2. 2 alumínios, 2 alumínios. Eu tenho 3 oxigênios antes da seta. Depois da seta tem que ter saído 3 oxigênios. Mas eu só tenho 1. Então eu venho e coloco o número 3 aqui na frente. Agora vamos conferir a reação. 2 alumínios antes da seta, 2 alumínios depois da seta. 3 oxigênios antes da seta, 3 vezes 1, que aqui vale 1. 3 oxigênios depois da seta. Agora o hidrogênio, 1 hidrogênio antes da seta. Quantos hidrogênios eu tenho depois da seta? 3 vezes 2, 6. Eu tenho 1 antes da seta e eu tenho 6 depois da seta. Eu tenho que ter a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, o que eu tenho que fazer? Venho antes da seta aqui e coloco o número 6, 6 hidrogênios. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. E o cloro? 6 vezes 1, que aqui vale 1, quando não tem nada vale 1. 6 vezes 1, 6. Depois da seta, esse 2 vale para o alumínio e vale para o cloro. 2 vezes 3, 6. Eu balanceei a minha reação. Eu tenho, aqui não tem nada, vale 1. Eu tenho uma molécula de óxido de alumínio reagindo com mais 6 de ácido clorídrico, dando 2 moléculas de cloreto de alumínio mais 3 moléculas de água. Então, essa era a primeira questão que eu tinha passado para vocês, balancear a reação. Aí, agora, a minha segunda questão, eu vou apagar aqui para poder explicar para vocês. Essa reação que eu balanceei era óxido de alumínio, Al2O3, dando 3 moléculas de água. Óxido de alumínio gerava 3, deixa eu arrumar aqui, 3 moléculas de água. O que é o exercício quer saber, pessoal? Quanto que pesa o meu óxido de alumínio? Primeiro eu tenho que saber o peso molecular dessa molécula. E eu acho que eu dei para vocês o peso de cada elemento químico. O alumínio pesa 27, eu tenho 2. O oxigênio pesa 16, eu tenho 3. O total dessa molécula, ela tem 102 gramas. 102 gramas de óxido de alumínio forma 3 moléculas de água, 3 mols de água na reação. Se eu tenho 306 gramas de óxido de alumínio, quantas moléculas de água vai me formar? Essa era a pergunta do exercício, tá bom? É uma regrinha de 3. Eu tenho 102 gramas de óxido de alumínio, me formando 3 mols de água. Se eu tivesse 306 gramas aqui, quantas moléculas de água eu vou formar? Regrinha de 3.